Muito bem, vamos então para a nossa quarta lição. E eu queria pensar então sobre o convite para conhecer a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nesta lição eu gostaria de convidá-los a observarmos e conhecermos melhor o amor de Deus por nós e ao mesmo tempo revelarmos o nosso amor por Deus. Como isso acontece? Isso acontece através da nossa obediência a Deus. O Senhor proverá é um nome ou um título dado por Abraão a Deus. Eu pergunto, Abraão conhecia Deus como provedor antes da experiência da provisão de Deus? Não. Quando foi que ele passou a conhecer a Deus como provedor? Quando Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado em lugar de seu filho. Todos nós conhecemos essa história. Deus se revela através de seus nomes. O nome significa mais do que simples palavra ou conjunto de letras. O nome representa a própria pessoa. Quando eu coloco o meu nome em um documento, eu estou empenhando a minha pessoa, o meu caráter. E principalmente nos tempos bíblicos, o nome descrevia o caráter e a natureza da pessoa. Vejamos alguns exemplos de nomes dados para Deus. Primeiro, eu sou o que sou. Foi o nome pelo qual Deus mesmo se revelou a Moisés em Êxodo 3, 13 e 14. Deus deu uma experiência a Moisés. E através dessa experiência, Deus revelou a Moisés que ele era tudo que Moisés precisava. Ele, Deus, é tudo, na verdade, que nós precisamos. Segundo, o Senhor é a minha bandeira. Josué liderava os israelitas numa guerra contra Amaleque. Moisés, de cima de uma montanha, sentado em uma pedra, assistia à luta. Quando ele levantava as mãos para Deus, os israelitas prevaleciam. Quando ele baixava as mãos, os israelitas começavam a perder. O que eu quero destacar é que Deus derrotou Amaleque por meio dos filhos de Israel naquele dia. Moisés então construiu um altar ao qual ele chamou de O Senhor é a minha bandeira. Bandeira é o estandarte que é levado à frente do exército para indicar quem ele representa. O Senhor é a minha bandeira significa que nós somos o povo de Deus e que o Senhor é realmente o nosso Deus. As mãos erguidas de Moisés significava que a glória era dada a Deus constantemente, indicando que a batalha era de Deus. Será que a nossa batalha é de Deus? Será que Deus pode associar-se à nossa luta do dia a dia? Agora, como povo, Israel passou a conhecer melhor a Deus quando percebeu por experiência que era povo de Deus e por isso podia declarar: o Senhor é a minha bandeira. Então, na Bíblia, Deus tomou a iniciativa de revelar-se às pessoas através de experiências, e através da experiência as pessoas davam um nome ou um título para descrever Deus. É importante lembrar que o nome da pessoa representa o seu caráter e descreve a sua natureza. Então, os nomes que as pessoas deram, ou os títulos que as pessoas deram, revelam como vieram a conhecer a Deus. Cada nome dado a Deus é parte da sua revelação. Eu fiz aqui uma lista de descrições de Deus. Alguns desses nomes descrevem a forma como eu já experimentei Deus pessoalmente. Como o nosso tempo não permite, eu quero só ler para vocês essas listas. Depois cada um pode examinar na sua própria Bíblia. Primeiro, maravilhoso conselheiro.
Isaías 9:6. Segundo, nosso Pai, Isaías 64:8. Terceiro, Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Quarto, nosso guia até a morte, Salmo 48:14. Quinto, minha confiança e minha esperança, Salmo 71:5. Sexto, Deus de toda consolação, 2 aos Coríntios 1:3. Sétimo, meu forte libertador, Salmos 140, versículo 7. Oitavo, nosso auxílio, Salmo 33:20. Nono, um fogo consumidor, Deuteronômio 4:24. Décimo, Deus da minha salvação, Salmo 51:14. Décimo primeiro, meu esconderijo, Salmo 32:7. Décimo segundo, justo juiz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Décimo terceiro, refúgio e fortaleza, Salmo 46:1. Décimo quarto, Rei dos Reis, 1 Timóteo 6,15. Décimo quinto, Senhor dos Exércitos, 1 Timóteo 6,15. Décimo sexto, nossa paz, Efésios 2,14. Décimo sétimo, minha salvação, Êxodo 15:2. E décimo sétimo, minha fortaleza, Salmo 18, versículo 2. Décimo nono, minha esperança, Salmo 71:5. Vigésimo, príncipe da paz, Isaías 9, versículo 6. E 21º, meu Salvador, Salmo 42:5. E assim por diante. Isso é só um exemplo de títulos que as pessoas deram a Deus como fruto da experiência com Deus. Além disso, chamar o nome da pessoa era buscar a sua presença. Então, quando eu chamo o nome de Deus, eu estou dizendo, Deus, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua intervenção. Por isso é que quando nós louvamos o nome de Deus, na verdade nós estamos louvando a pessoa de Deus. Seguindo esse princípio, é muito comum nos salmos usar a expressão nome. Por exemplo, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome. Salmo 96:2. Vivifica-nos e nós invocamos o teu nome. Salmo 80:18. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Salmo 86:11. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Salmo 66:4. Gloriai-vos no seu santo nome. Salmo 105:3. Então é comum a gente encontrar expressões como bendizer o seu nome, temer o seu nome, regozijar-se no seu nome, cantar louvores ao seu nome, invocar o seu nome, amar o seu nome, anunciar o seu nome, conhecer o seu nome, buscar o seu nome. São maneiras que nós aprendemos para louvar a Deus, porque o nome é a própria pessoa. Agora, vamos lembrar que Deus toma a iniciativa de estabelecer um relacionamento de amor conosco, mas esse relacionamento ele não é uma rua de mão única. Deus quer que o conheçamos e o adoremos, mas acima de tudo Ele quer também o nosso amor. Quem ama a Deus obedece a Deus. A obediência é a expressão mais evidente do nosso amor a Deus. Veja o que Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, aquele que obedece é quem demonstra que ama. Então, nosso amor a Deus se manifesta através da obediência. Muitas vezes Deus se revela a nós de maneira muito simples, como a obediência de uma criança. Uma maneira nova de ver a vida vai se descortinar diante de nós se o obedecermos assim. O que vai acontecer de fato é que a nossa vida vai se encher da vida de Deus. E quando nós temos Deus, temos tudo. Por ser amor, Deus quer a nossa obediência e espera que cumpramos a sua lei para nos abençoar. Veja o que ele diz em Deuteronômio 10, verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti?
não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que guardes os meus mandamentos e os meus estatutos que hoje eu te ordeno para o teu bem. O fundamento desse apelo da palavra de Deus é o relacionamento de amor. Nós obedecemos porque amamos. Amamos e por isso obedecemos. E Deus nos abençoa porque nos ama. Quando entendemos isso e nos convencemos do seu amor, podemos crer e confiar nele. Quando confiamos nele, então obedecemos. Quando amamos a Deus, não temos nenhum problema em lhe obedecer. João, o apóstolo, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos. Deus nos ama profundamente, por isso Ele nos deu princípios pelos quais devemos viver. Quando vivemos por esses princípios, jamais perdemos a dimensão do nosso relacionamento de amor. Deus quer que desfrutemos o melhor dele. Suponhamos que tenhamos de atravessar um campo minado e alguém chega para nós e diz assim: eu sei onde estão enterradas as minas e quero conduzi-lo livre das minas. Será que alguém diria: não, muito obrigado, mas eu não quero a sua ajuda? Eu, particularmente, ia ficar o mais perto possível daquela pessoa, porque a sua orientação iria salvar a minha vida. Ele ia dizer: não vá por aqui, não siga por esse caminho, vai por mim e você viverá. Meus queridos, assim são os princípios de Deus. Ele quer que tenhamos vida e vida abundante. Então, quando Deus nos dá os seus princípios, os seus mandamentos, Ele está querendo nos proteger. Deus é amor. Então, os mandamentos de Deus têm como objetivo nos guiar na direção do que é melhor para a nossa vida. Eu creio que a sequência de Deus quanto a isso deve ser a seguinte: primeiro, conheça a Deus. Segundo, ame a Deus. Terceiro, creia em Deus. Quarto, confie em Deus. Quinto, obedeça a Deus. Agora, tudo isso é fruto de um relacionamento de amor com Deus. Então, nós somos desafiados a nos unir a Deus. Veja que a Bíblia é o registro das atividades de Deus no mundo, interagindo com pessoas como Abraão, Moisés, Paulo e assim por diante. A Bíblia não é primeiramente um livro sobre pessoas, é um livro sobre o modo de agir de Deus e os seus propósitos. A Bíblia trata da atividade de Deus e do seu relacionamento com indivíduos, com pessoas. O que eu estou dizendo é que o centro da atuação é Deus e as suas atividades. Essa é a visão que nós precisamos ganhar. Deus está agindo no mundo. Quando Deus jamais se ausenta do mundo e dos acontecimentos da história, quando entendemos isso, nós então nos unimos a Deus. Quando lemos a Bíblia, estamos lendo sobre a atividade redentora de Deus no mundo. É Deus quem escolhe tomar iniciativas e envolver o seu povo com ele. Ele escolhe agir por intermédio de pessoas a fim de realizar os seus propósitos. Por exemplo, quando Deus estava para julgar o mundo, ele veio a Noé. Quando Deus estava para fazer alguma coisa tremenda, mas ele não faz sem primeiro revelar o seu plano para Noé. Quando Deus estava para construir uma nação para si, ele veio a Abraão. Deus resolve realizar a sua vontade por meio de Abraão. Quando Deus ouviu o clamor do filho de Israel e decidiu libertá-lo, ele veio a Moisés. Deus faz isso por causa de seus propósitos. Ele liberta Israel usando Moisés. É aquilo que a gente já falou, Deus interagindo com o ser humano. A gente vê isso em toda a Bíblia. Deus trabalhando através do ser humano, Deus tomando iniciativas de envolver pessoas na realização de sua obra. O profeta Amós diz assim: o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Revelar aqui tem a ideia de convocar, de envolver, é mais do que mostrar.
A gente pode pensar, mas como Deus pode nos convidar e nos envolver com Ele? João capítulo 5, 17, 19 e 20 diz o seguinte: mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhe mostrarão, para que vos maravilheis. Quem está sempre trabalhando? O Pai. O que o Filho pode fazer de si, por si só? Nada. O que faz o Filho? Obedece o Pai. Porque o Pai mostra ao Filho o que ele faz, porque ele ama o Filho. Aplicando isso a nós, podemos dizer o seguinte: o Pai trabalha até agora. Agora Deus me põe a trabalhar, se sou seu filho. Não faço por minha própria iniciativa absolutamente nada. Fico observando para ver o que o Pai está fazendo. Sou amado de meu Pai. Ele me mostrará tudo que Ele mesmo está fazendo. Jesus demonstra o exemplo que Deus está trabalhando. E se nós temos experiência com Deus, Ele quer nos envolver. Jesus demonstra isso na sua vida. Ele disse que tinha vindo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E para saber a vontade do Pai, o que Jesus fazia? Jesus disse que observava o que o Pai estava fazendo e então juntava-se a Ele. Então, como filhos de Deus, obedientes, nós estamos envolvidos num relacionamento de amor com o Pai, porque Ele nos ama, Ele quer nos envolver no seu trabalho e nos mostrar onde Ele está agindo, a fim de que possamos juntar-nos a Ele. Então comece a observar ao seu redor, como Jesus fazia. Quando você vir o Pai trabalhando ao seu redor, considere isso um convite para juntar-se a Ele na sua obra. Não resista ao seu convite. É possível Deus estar agindo ao nosso redor e a gente não perceber? Sim. Eliseu e seu servo estavam na cidade de Dotã, cercados por exércitos, e o servo estava aterrorizado, mas Eliseu estava tranquilo. E Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu. E eis que os montes estavam cheios de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Só quando Deus abre os olhos do servo, ele pode contemplar a atividade divina ao seu redor. Uma boa oração, portanto, seria a seguinte: Senhor, abra os nossos olhos, torna-nos mais sensíveis para enxergarmos o teu agir. Nós estamos vivendo uma situação de perplexidade, de injustiça. Então devemos orar: Senhor, abre os nossos olhos. Dois fatores importantes para a gente reconhecer a atividade de Deus ao nosso redor. Primeiro, temos que estar vivendo num íntimo relacionamento de amor com Deus. Segundo, Deus tem de tomar a iniciativa de abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver o que Ele está fazendo. Só para terminar, deixa eu dizer mais algumas palavras práticas em poucos minutos. Primeiro, precisamos entender que existem coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode atrair pessoas a si mesmo. Ninguém consegue atrair pessoas a Deus, a não ser Deus mesmo. Só Deus pode fazer com que as pessoas o busquem. Não há quem busque a Deus sem a ação do próprio Deus a esse respeito. Só Deus pode revelar verdades espirituais. Se Deus não revelar as suas verdades, nós jamais vamos conhecê-las por nosso esforço. Só Deus pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, é necessário termos um coração dócil e sensível. Por quê? Porque só um coração dócil e sensível estará pronto para responder o mais leve toque de Deus. E terceiro, podemos sempre descansar em Deus. Por quê? Porque o que Deus começa, Ele termina. Em Isaías 46, 11b, Deus diz: Eu disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. Muito bem, então vamos lembrar que nós temos um Deus
que nos ama. Deus é amor. E através de seu amor, Ele está nos convidando a conhecê-lo melhor. No livro de Atos, nós vemos isso em todos os livros da Bíblia, na verdade. Nós podemos enxergar esta realidade. Deus fala a nós através de sua palavra. Deus fala a nós através da sua oração. Por isso cremos que a oração não é um monólogo, mas um diálogo. Precisamos aprender a ouvir Deus quando oramos. Deus fala pelas circunstâncias, por isso precisamos olhar para as circunstâncias do ponto de vista de Deus e nos envolver nessa obra que Deus está realizando. Deus fala através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é, então, comunhão e união dos irmãos. Que Deus possa nos falar através da sua palavra, através da oração, através das circunstâncias e através da igreja. E que Deus possa nos fazer amá-lo cada vez mais para a glória do seu próprio nome.